Bem-vindos à Estação das Células, a Armadura de Deus. Hoje estudando o capítulo 7, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, parte 1. Meus amados, que alegria, nós estamos dando prosseguimento ao trabalho das células, que tem sido uma bênção. A gente só ouve coisas boas, testemunhos bons do que Deus tem feito em cada parte, em cada célula, e eu fico muito feliz por isso. E hoje nós vamos começar a falar sobre a terceira peça, ou a terceira parte dessa vestimenta, que fala sobre a proteção de Deus para o cristão em meio às suas batalhas espirituais. Então esse capítulo vai falar sobre as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Procurando definir um pouquinho melhor essa frase, sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Antes de falar sobre sandálias ou sobre a paz, que é a virtude que a gente vai destacar aqui, nós cremos que o apóstolo Paulo tem usado a palavra preparação até de uma forma correlata com a palavra prontidão. Inclusive, é uma semelhança dessas duas palavras no grego, e talvez tragam para a gente a memória também, além da visão do soldado romano que se vestia e que tinha que estar pronto para a batalha que estava diante dele. Talvez Paulo também tenha evocado aquela imagem do povo hebreu saindo do Egito e no momento da Páscoa, onde eles recebem aquela palavra de que eles deveriam estar calçados com as sandálias e prontos para a saída. Então essa ideia de preparação do Evangelho da Paz, mais ou menos correlacionado à palavra prontidão, traz para a gente a ideia de que a gente precisa de fato se vestir, se cingir dessa armadura de Deus, e no que diz respeito às sandálias, estar pronto para promover o Evangelho da Paz, estar numa condição adequada, espiritualmente falando, posicionalmente falando, para que na sua caminhada, em meio aos embates da vida, às lutas da vida, às agressividades talvez externas, que nós tenhamos uma postura de promover a paz, estar pronto para promover a paz. Então, essa peça da armadura, ou essa parte da armadura, tem muito a ver com o comprometimento de cada cristão de, na sua caminhada, promover a paz, estar pronto, não ser pego desprevenido, não cair nas ciladas que o diabo prepara, muitas vezes utilizando pessoas ou circunstâncias, para nos desestabilizar ou para fazer com que a gente entre num turbilhão de vingança, num turbilhão de ira, de raiva, de revolta, porque dessa forma nós estaríamos totalmente descobertos e vulneráveis no meio da batalha espiritual. Mas quando então calçamos as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, ou quando calçamos as sandálias demonstrando que nós estamos prontos a promover a paz em todos os ambientes, então dessa forma nós nos colocamos numa condição de proteção, de segurança, e o Senhor nos livra de todo o mal, porque não cairemos nas ciladas que o diabo quer promover contra nós. Mas há uma origem para essa questão da paz, preparação do Evangelho da Paz. Onde é que a gente ouve isso na carta aos Efésios, relacionando essas palavras Evangelho da Paz? A primeira relação que nós temos se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 17 e 18. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Queria que você prestasse muita atenção no que nós vamos compartilhar agora, porque é um sentido, porque é um objetivo para essa paz que estamos aqui abordando nessa ministração. Veja, quando nós estávamos em nossos pecados, a ira de Deus repousava sobre nós, e nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados.
Mas o que Cristo fez por nós? Ele, morrendo na cruz, ele nos evangelizou a paz. Ou seja, o seu sacrifício na cruz do Calvário fez com que não estivéssemos mais debaixo da ira de Deus. Muito pelo contrário, nós somos reconciliados com Deus. E nós nos ligamos a Deus novamente. Nós nos tornamos filhos de Deus. E aquela inimizade ou a barreira de separação que havia, essa barreira foi removida. E com essa paz, ou seja, Deus não está mais irado contra mim ou contra aqueles que se converteram ao Senhor Jesus, essa paz foi estabelecida na nossa relação. E a consequência dessa paz é que agora nós podemos celebrar a unidade com Deus. Somos um com Deus, estamos ligados a Deus. E essa unidade, ela é extremamente necessária nos embates espirituais, porque o reino dividido não prosperará. Há uma passagem bíblica que deixa isso também bastante claro. Mateus 12, versículo 25 diz: Mas Jesus, sabendo que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então veja, acompanhe aqui o raciocínio. Havia uma ira de Deus sobre nossas vidas por causa do nosso pecado. Mas o sacrifício de Jesus removeu a barreira de separação e nos reconciliou com Deus, promovendo então uma unidade espiritual. Essa unidade espiritual, ela é vital nos embates espirituais, porque sendo um com Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós celebramos a unidade porque Cristo promoveu a paz, removendo a ira que repousava sobre nós por causa dos nossos pecados. O princípio bíblico está aqui descrito em Mateus 12, 25, que eu acabei de compartilhar, que diz que todo reino dividido não prosperará. Então nós, em nossos pecados, estávamos separados de Deus, ou divididos em relação a Deus. Então o nosso reino não poderia prosperar. No entanto, Jesus removeu a barreira de separação e permitiu que nós pudéssemos então celebrar a paz com Deus. Temos paz com Deus e, consequentemente, temos a unidade necessária para que possamos viver a nossa vida aqui com a certeza de que temos aliança com Deus. O Senhor é por nós e nós estamos ligados a Ele e a sua proteção é sobre a nossa vida. Agora, a carta aos Efésios é uma carta repleta de expressões de unidade. Nós vamos enxergar isso claramente em Efésios 4, por exemplo, de 4 a 6, quando o texto bíblico nos diz assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja que coisa interessante. De uma vez que Cristo nos evangelizou a paz e que nós fomos então ligados a Deus e a unidade agora pode ser celebrada, Paulo continua então falando da importância da unidade, trazendo aqui, a partir da nossa unidade com Deus, ele vai estendendo o escopo dessa unidade para as demais áreas. Por exemplo, há um só corpo, é um só corpo, e é um só Espírito, que é o Espírito Santo. Uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e Ele é sobre todos, e Ele age por meio de todos. Então, por que Paulo então enfatiza sobre essa questão da unidade? É porque, assim como nós somos um com o Senhor, nós devemos fazer de tudo para que as demais áreas da nossa vida, especialmente no que diz respeito à questão do corpo de Cristo, possam contar ou possam celebrar a mesma unidade espiritual.
é um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, um só batismo, uma só fé, uma só esperança. E o que faz com que tudo isso possa permanecer em unidade? A paz. Por isso que a gente precisa calçar as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos dizendo aqui sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é composto de pessoas diferentes. Pessoas que se converteram, mas pessoas de personalidades diferentes, de experiências diferentes. Então a possibilidade da gente se ferir no corpo é enorme, porque nós temos a nossa natureza humana que combate as questões espirituais. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tudo bem, vocês estão vindo de lugares diferentes, de experiências diferentes, mas em Cristo vocês se tornaram um só corpo. Então vocês vão envidar todos os esforços para não dividir o corpo, porque é um só corpo, é um só Espírito, é uma só fé, é uma só esperança, é um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos. É um só. Então, calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz significa um compromisso que eu assumo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E isso também está bastante claro no texto bíblico de Efésios, capítulo 4, de 1 a 3, que diz assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos prestar bastante atenção aqui nas virtudes que são mencionadas e que vão desembocar nessa preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz. Vejam, vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Com que virtudes? Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que humildade, mansidão, longanimidade são virtudes que Paulo vai embutindo aqui no ensino, enquanto ele está escrevendo a carta aos Efésios, e ele traz essas virtudes da humildade, da mansidão, da compaixão. Em outras passagens ele vai falar sobre bondade, misericórdia, amor, perdão. Ou seja, todas estas virtudes serão necessárias na medida em que nós entendemos que nós temos uma missão. É a missão de suportar o outro em amor, é a missão de ter misericórdia, é a missão de ter compaixão. Por quê? Porque nessas virtudes nós vamos relevando determinadas situações, nós vamos perdoando outras situações e de uma forma ou de outra nós vamos nos ajustando, nós vamos nos moldando mutuamente com uma missão: preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que a virtude que a gente está celebrando aqui é a paz. Quando a gente usou o cinto da verdade, a virtude era a verdade. Quando a gente usou a couraça da justiça, a virtude era a justiça. E agora nas sandálias, a virtude que estamos exaltando é a paz. O que é contrário à paz? O apóstolo Paulo também vai trazer várias ilustrações e vamos ter oportunidade de ministrar, e na verdade até tivemos também quando falamos sobre a couraça da justiça. Mas, por exemplo, quando ele fala sobre intrigas, quando ele fala sobre disputas, rixas, vingança, maledicência, quando ele fala sobre ira, embora alguns elementos estejam dentro do escopo da justiça, mas outros elementos têm a ver com relacionamento. Rixas, disputas, pelejas, intrigas, vinganças, têm a ver com determinadas posturas que as pessoas acabam adotando sem a devida consciência de que elas
em fazendo assim, estão deixando de calçar as sandálias da preparação ou da prontidão do Evangelho da Paz. Então, quando eu, de alguma forma, caindo na tentação e me enveredando por algum caminho de rixa, de peleja, de disputa, de competição, de falta de perdão, de vingança, eu estou me descobrindo espiritualmente falando. Dessa forma, eu não estou primando pela unidade do Espírito e estou promovendo uma divisão do corpo e também o entristecimento do Espírito Santo. Então, para a gente guardar um pouquinho melhor acerca dessas 3 peças da armadura que nós temos presenciado ou estudado nas últimas semanas. Para ficar um pouco mais fácil da gente guardar a palavra principal. Cinto da verdade é conceitual. Couraça da justiça é comportamental. E sandálias da preparação do Evangelho da Paz falam sobre atitudes na área relacional. Então, verdade conceitual, justiça comportamental e paz relacional. Então, se você quiser trazer a sua memória, resumir ou entender o que Paulo está trazendo aqui sobre o calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, entenda que nessa postura você está trabalhando a questão relacional. Na justiça comportamental e na verdade conceitual, tá bom? Cinto da verdade conceitual, couraça da justiça comportamental e sandálias da preparação do Evangelho da Paz relacional. Então, do ponto de vista dos relacionamentos, quando temos por objetivo preservar a unidade do Espírito, preservar a unidade do corpo de Cristo, porque há um só corpo, porque há um só Espírito, porque há uma só fé, há uma só esperança, há um só Deus e Pai. Então, nós vamos preservar esse relacionamento com Deus por meio da paz, algo já conquistado por Jesus na cruz do Calvário, mas vamos preservar a paz nos relacionamentos. E como é que nós fazemos isso? Com posturas de bondade, posturas de misericórdia, posturas de compaixão, suportando uns aos outros em amor, procurando fazer de tudo, envidando todos os esforços para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como esse capítulo é dividido em 2, na semana que vem nós vamos falar como isso também se desdobra nas questões de família. Porque Paulo, quando ele traz aqui a princípio essa unidade do Espírito no vínculo da paz, no que diz respeito à nossa vida em comunidade, vida na igreja, ele não para por aí. Ele vai falar também sobre o marido e a esposa, ele vai falar sobre pais e filhos, filhos e pais, vai falar também sobre senhores e servos, ou patrões e empregados, seja qual for a relação, mas tudo isso dentro do escopo desse entendimento. Eu vou calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, entendendo que eu serei tentado a brigar, serei tentado a dividir, serei tentado a romper, a quebrar relacionamento, a fazer alguma coisa que talvez seja ímpeto da minha carne, mas eu creio que a partir desse entendimento você será mais zeloso, nós seremos mais zelosos. Vamos nos cingir da verdade, de tudo aquilo que a gente já aprendeu até aqui. Vamos colocar a couraça da justiça no que diz respeito a um comportamento reto, comportamento justo em todas as áreas, mas vamos também saber calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, entendendo que há pessoas no entorno da nossa vida e nós precisamos fazer de tudo para viver em paz com estas pessoas, principalmente no que diz respeito a corpo de Cristo, família e a nossa vida social. Eu espero que você tenha entendido e que você tenha uma célula maravilhosa, que seja um tempo aí maravilhoso de edificação, de crescimento, e estaremos sempre à disposição para esclarecer dúvidas e trazer aqui os valores do Reino de Deus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima semana.